que farão parte da mesa. Padre Silvio José Dias, pároco da paróquia Nossa Senhora da Ajuda e padre decano do decanato de Caçapava. Capitão Rafael de Freitas, representando neste ato o comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, General Abraão. Padre Leandro Alves de Souza, assessor para a campanha da fraternidade na Diocese de Taubaté. Registramos e agradecemos a presença do Padre Fernando Nascimento, da paróquia Nossa Senhora da Ajuda, Padre Sebastião Bizarria, paróquia Nossa Senhora da Ajuda, Padre Gabriel Henrique, pastoral carcerária, diácono Adonis de Souza Pinto e ex-vereador desta Casa de Leis, ex-vereadores José Mauro, senhor Benjamin Alvarenga, pastor José Isabel de Oliveira, da Igreja Batista. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Milton Garcês Gandra. Boa noite, senhoras e senhores. O dia de debate anual para estudo e reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade foi instituído pelo Decreto Legislativo número 9, de 20 de maio de 2009. É motivo de muito orgulho para nós, da Câmara Municipal de Caçapava, receber todos vocês para mais um ano refletir sobre o tema da campanha da Fraternidade de 2014. Convido o vereador Arnaldo Neto para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Por determinação do senhor presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Epístola aos Gálatas. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruir uns aos outros. Palavra do Senhor. Convido todos os presentes para, em pé, cantarmos o hino nacional e o hino a Caçapava.
Anuncio a palavra do Padre Silvio José Dias, pároco da paróquia Nossa Senhora da Ajuda e decano do decanato de Caçapava. Os componentes, vereador Miltinho, presidente desta Câmara, os componentes da mesa, caros vereadores, vereadora, senhoras e senhores, boa noite a todos. É com grande satisfação que mais uma vez estamos nesta noite, nesta casa, para ouvirmos a apresentação feita pelo nosso coordenador para a campanha da fraternidade na Diocese de Taubaté, o Padre Leandro. Quarta vez ele se apresenta para mostrar-nos, para nos falar da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é uma proposta da Igreja para conscientizar, em primeiro lugar, claro, os seus fiéis, os membros da Igreja, a respeito de um problema que afeta toda a sociedade como um todo. E claro, a Igreja como instituição, membro desta sociedade civil, não pode se omitir diante de uma chaga, de uma dificuldade, de um problema que afeta toda a sociedade. A cada ano, então, propõe no tempo da Quaresma que para a Igreja é tempo de conversão, e não apenas uma conversão pessoal, quer-se também propor uma conversão social, da sociedade, da Igreja como uma instituição e também da sociedade, pensando um problema, uma questão que ali se apresenta como uma ferida aberta e que precisa ser tratada, cuidada. E a Igreja se apresenta neste momento para oferecer ajuda à sociedade, quer seja na conscientização da problemática, como também oferecer alguma ajuda possível como instituição, com suas pastorais, com seus segmentos da área social ou outras áreas, para socorrer, para ajudar, cooperar com a sociedade em parcerias, quando possível, para solucionar este problema. Este ano, a campanha da fraternidade aborda um terrível chaga, um terrível problema, pecado, por que não? Presente em nossa sociedade, que é o tráfico de pessoas humanas. Mais detalhes desta campanha e deste assunto, o Padre Leandro então irá tratar. Cabe a mim então mais uma vez falar em nome do decanato de Caçapava, das 7 paróquias que compõem este decanato, dos padres, dos diáconos, leigos e leigas deste decanato, agradecer ao presidente desta Câmara, aos vereadores, a esta Casa de Legislação que representa a cidade de Caçapava e, portanto, nós nos propomos a ajudar, a buscar caminhos para tentar solucionar um desses problemas ou dar acolhida àqueles que sofrem desta chaga, desta dor, desta ferida aberta em nossa sociedade. Então agradeço mais uma vez a acolhida de todos vocês. Mais uma vez esta casa se abre para receber esta igreja, esta instituição que está aí aberta para colaborar como cidadãos que somos, para colaborar como parceira nessa busca de uma vida melhor, de uma dignidade maior para a pessoa humana. Muito obrigado, boa noite. Anuncio a palavra do Padre Leandro Alves de Souza, que irá explicar a campanha da fraternidade de 2014.
Boa noite a todos. É uma satisfação enorme para a nossa igreja, mais uma vez, estar aqui nesta casa de legislação, apresentando uma temática que é tão atual para a nossa sociedade, que, como o Padre Silvio já destacou, uma chaga social, que é este terror entre nós, que é o tráfico humano. Primeiramente, tratar do tráfico humano é tratar de um crime, de um pecado social, e ao mesmo tempo de algo assim que mostra de forma bem explícita que o ser humano está cada vez mais em crise de si mesmo. Pois um ser humano instrumentalizar o outro, manipulando, transformando um mero objeto de lucro como se fosse uma mercadoria qualquer, é algo assim que verdadeiramente nos assusta. E a igreja então vem este ano trabalhar esta temática com esta esperança, com este desejo de fazer com que a nossa sociedade, de modo geral, acorde para que nós possamos sanar pela raiz este crime, este pecado para nós, enquanto cristãos, pessoas crentes, que acreditamos em Jesus Cristo, que acreditamos na sua palavra. Conforme foi proclamado agora há pouco, o lema da campanha é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, de forma bem breve, bem objetiva, vou tratar dos objetivos da campanha da fraternidade, destacando ao mesmo tempo algumas propostas de reflexão que a igreja objetiva este ano de 2014. Primeiramente, o cartaz da campanha, que é extremamente provocador. Nós enxergamos aqui 4 mãos que simbolizam as 4 modalidades do tráfico humano. Temos esta mão infantil, que ilustra o tráfico humano com a finalidade da adoção ilegal, que engloba crianças e adolescentes. Temos esta mão feminina, que mostra o tráfico humano para exploração sexual, porque 80% destas pessoas são mulheres. Esta mão com o rim no palmo, que ilustra o tráfico humano para a remoção de órgãos, portanto, para o tráfico de órgãos. E no Brasil, os órgãos mais traficados são os rins e a retina. E, enfim, esta mão fechada, que simboliza o tráfico humano para a finalidade do trabalho escravo. Na região superior do cartaz, temos esta mão que segura as correntes, que simboliza o traficante, aquele que escraviza, aquele que manipula, aquele que instrumentaliza, aquele que transforma, oprime o ser humano como se ele se fosse um mero objeto de lucro. Percebam que onde está o traficante, a região do cartaz é escura, justamente para mostrar que quem trafica o ser humano está nas sombras, está nas trevas, ainda não compreendeu o projeto de vida, o projeto de amor que Deus oferece a nós, seus filhos. Aqui as correntes são rompidas, é a nossa esperança. E o que vai nos ajudar a romper estas correntes é a própria palavra libertadora de Jesus. E é claro, dos seus seguidores, como São Paulo diz aos Gálatas 5:1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E somente quando estas correntes forem rompidas é que haverá mais claridade, haverá mais luz, porque essas pessoas traficadas estarão vivendo verdadeiramente como filhos e filhas de Deus.
Então, só pelo cartaz encontramos esses elementos que nos ajudam a pensar melhor o que significa o ser humano para nós. Nenhum ser humano é alvo, ou melhor, nenhum ser humano deve ser alvo de escravidão, de manipulação, e sim de atenção, de liberdade. Porque a liberdade e a dignidade humanas fazem parte não só de uma Constituição que nos ajuda a nos organizar melhor como comunidade humana, mas fazem parte de dons inerentes ao ser humano. Fazem parte da nossa vivência, fazem parte do nosso ser humano, para aquilo que de fato nós nascemos e fomos criados por Deus. Adiante, nós vamos agora então tratar do objetivo geral da campanha, que é este que nós encontramos no painel: identificar as práticas de tráfico humano em suas várias formas e denunciá-lo como violação da dignidade e da liberdade humana, mobilizando cristãos e a sociedade brasileira para erradicar esse mal com vista ao resgate da vida dos filhos e filhas de Deus. Ou seja, a primeira finalidade é identificar as práticas de tráfico humano. Ou seja, nós devemos tomar consciência de que é um crime, de que não está longe de nós. Porque às vezes a primeira tendência que temos é pensar: o que tem a ver o tráfico humano conosco? Além de não estar longe da nossa realidade, nós não podemos pensar assim. Pois se existir uma pessoa em nosso país ou no mundo que é vítima do tráfico, nós não podemos estar isentos, nós não podemos estar livres de qualquer espécie de lavar as mãos, porque a pessoa está sendo agredida na sua dignidade. E às vezes nós somos egoístas pensar assim. Nós não podemos ser. Ou pelo simples fato de dentro da minha casa não estar uma pessoa desaparecida, e sim, na família do outro está uma pessoa desaparecida, algo está errado. Depois vamos conversar sobre isso com mais propriedade, porque é um caso sério em nosso país. Segundo as últimas estatísticas, a cada 11 minutos desaparece uma pessoa no Brasil. Portanto, só esta uma horinha que vamos falar aqui da campanha da fraternidade, já vão sumir quantas pessoas? E nós vamos dizer que não tem nada assim a ver conosco? Claro que tem. Claro que tem. E mesmo porque o tráfico acontece aqui do nosso lado, meus queridos. A Via Dutra, que é uma das rotas do tráfico humano. E o nosso próprio Vale do Paraíba é um ponto bem estratégico para o tráfico. Estamos próximos aí de várias cidades, vários municípios. O litoral norte não está distante. Conversando com um padre da diocese de Caraguatatuba, ele dizia: muitas pessoas também chegam pelo mar. Muitas traficadas. Ou seja, é uma realidade, portanto, que não está longe de nós, não. Não está longe. E basta fazer uma pesquisa no município de Caçapava. Quantas famílias com pessoas desaparecidas? Onde estão essas pessoas? São vítimas do tráfico? Não sabemos. Mas se estão desaparecidas, algo está errado. E algo precisa ser aí explícito, né? Para nós chegarmos aí numa conclusão. O que está acontecendo na nossa sociedade? Adiante. Para atingirmos este objetivo geral, a Igreja nos propõe 6 objetivos específicos, que são pequenas vias que nos ajudam de forma metodológica e pedagógica de atingir o objetivo geral. Este é o primeiro.
identificar as causas e modalidades do tráfico humano e os rostos que sofrem com essa exploração. Ou seja, nós encontramos aqui uma árvore ilustrativa que aponta como é a vida do tráfico. Por exemplo, quais são as raízes, quais são as fontes do tráfico? Encontramos aqui miséria, porque um dos principais fatores é o desemprego. A pessoa estando desempregada, ela está numa situação financeira que não atende às suas necessidades familiares, pessoais, etc. E às vezes, diante desta situação vulnerável, a pessoa é iludida de que sua vida vai melhorar, que a sua situação financeira estará numa situação melhor. Ou seja, a miséria é uma das principais fontes. A ganância. O documento da igreja defende de forma explícita esta ideia. Se o tráfico humano está aí, é graças à ganância humana. Não existe outra explicação. Você ser capaz de instrumentalizar outro ser humano, você ser capaz de tirar um rim ou um coração de forma ilegal e vendê-lo a $200 mil para o estrangeiro, não tem outra explicação. A idolatria ao dinheiro. Não existe outra causa. A omissão também, que é uma principal raiz. Por quê? Porque o tráfico, além de ser um crime extremamente silencioso, existe aquele outro elemento que ajuda a fortalecê-lo, infelizmente, que é a omissão. Não se denuncia, ou por vergonha, ou por medo. Por que por vergonha? Vocês concordam comigo que hoje, nossa atual cultura, dificilmente alguém vai contratar uma ex-prostituta, por exemplo. E hoje, muitos recebem ameaças, por isso medo. Ou é ameaçado, ou a sua família é ameaçada. Então, por isso que uma das dificuldades para nós falarmos do tráfico é justamente a partir dos dados que nós temos. Não são dados reais. Não são dados reais. O MP, durante aí os últimos anos, apontou um pouco mais de 500 denúncias em relação ao tráfico humano nos últimos anos. Onde estão as outras denúncias? Ou seja, não acontecem, entendem? Então, os dados que nós temos não são dados reais, infelizmente. Pelo medo, pela vergonha. Mas nós sabemos que uma das principais ferramentas de combate ao tráfico humano é a própria denúncia. Porque a denúncia vai ajudar a sanar um pouco este mal, né? Outra raiz, o mercantilismo da vida, aquilo que eu falei, essa nossa cultura neoliberal que onde toca vira mercadoria, inclusive a pessoa humana. E também a impunidade. Em nosso país, nós sabemos que infelizmente esse fator chamado impunidade é o que contribui para muitos crimes. E no nosso país também está comprovado que o Maranhão é o estado que existe o maior tráfico humano para a exploração do trabalho, para o trabalho escravo. Ou o Maranhão manda, ou ele recebe. Ou melhor, ou ele envia, ou ele recebe. E muitos proprietários de terras lá dentro do estado do Maranhão, muitas vezes estão dentro da política. Infelizmente, isso também está comprovado. Muitos. Então, muitos desses fatores ajudam na contribuição da impunidade, infelizmente. Então, por isso que é uma grande raiz que aumenta esse caule do tráfico, onde brota esses frutos aí, que são as 4 modalidades que a igreja quer ajudar a denunciá-las. Estas, então, são as 4 modalidades. E agora, o segundo objetivo.
denunciar as estruturas e situações causadoras do tráfico humano. Também é importante essa denúncia, porque o tráfico humano é um crime extremamente organizado. E a jovem que tem um corpo bonito recebe uma proposta encantadora de ser modelo, em que vai conseguir o passaporte de um dia para o outro, em que recebe a proposta de conseguir a passagem paga pela empresa. Por sua surpresa, ao chegar lá, ela vira uma prostituta. Ou seja, e para conseguir todas estas facilidades, existem profissionais envolvidos. Não tenhamos dúvidas. Questão do tráfico de órgãos, existem médicos envolvidos. Existem advogados envolvidos. Enfim, dentre tantos outros profissionais que poderíamos citar. Então, é um crime extremamente organizado, onde tem também as suas rotas, como já mencionei uma própria, Via Dutra, que está aqui do nosso lado. A questão da invisibilidade, como já disse, é um crime extremamente silencioso. E acontece por meio do aliciamento e coação. Ou seja, o aliciador chega diante da vítima e oferece aquela proposta tentadora em que a vítima não vai recusar. E muitas, na sua situação de desespero, de vulnerabilidade, acabam aceitando. E muitas vítimas da exploração, por exemplo, do trabalho, sabem que são vítimas. É isso que é triste. Sabem lá que estão trabalhando, que vão ganhar R$200 mês, e ao mesmo tempo sabem, se sair daquele serviço, vão achar o quê? Vão fazer o quê da vida? Porque nós sabemos que o nosso país, infelizmente, não oferece condições de emprego como deveria oferecer. Então, vivem ali, sabem que são vítimas, mas ao mesmo tempo tem aquilo como que vai ajudar na sobrevivência. Infelizmente. E é esse o perfil das vítimas que nós acabamos de falar. Para frente, por favor. Terceiro objetivo: cobrar dos poderes públicos políticas e meios para a reinserção na vida familiar e social das pessoas atingidas pelo tráfico humano. Por quê? Porque a vítima do tráfico humano não é simplesmente vítima no ato da exploração. Ela continua sendo vítima depois também. Um exemplo que eu costumo citar onde eu visito. A revista Família Cristã, no mês de janeiro, fez uma belíssima reportagem sobre a campanha. E lá trazia um exemplo de uma ex-traficada, de uma jovem que saiu da região da Amazônia e foi para a Itália. E chegando lá, pela sua surpresa, ela então se torna prostituta obrigada, de forma obrigada. Viveu mais ou menos 4, 5 anos nesta vida. E ela disse que quando ela retornou ao Brasil, na sua região natural, sabe qual foi o primeiro obstáculo dela? A família. Porque a família não acreditou, que ela não sabia que ela seria prostituta. A família não acreditou. Simplesmente não a acolheu. Agora imaginemos nós a sociedade diante deste fato. Será que hoje nós e os nossos poderes públicos oferecem condições desta reinserção, tanto na vida familiar como na vida social? Essas pessoas, de fato, elas encontram apoio, elas encontram um ombro que verdadeiramente vão ajudá-las
nesta recobrança da sua dignidade? Algo a ser pensado. E é por isso que este objetivo, ele toca claramente nas propostas do protocolo de Palermo, que aconteceu no ano de 99, lá na Itália, que é o nosso próximo assunto logo mais. O quarto objetivo: promover ações de prevenção e de resgate da cidadania das pessoas em situação de tráfico. Ou seja, como promoveremos estas ações? O nosso Brasil, em sintonia com este protocolo que eu acabei de mencionar, que aconteceu lá nos anos 90 na Itália, em Palermo, ele então trabalha a partir de 5 linhas de ação que ajudam neste trabalho de prevenção. Quais são estas linhas? Vamos para frente, por gentileza. Que é o nosso atual segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Humano. Este plano ele está em vigência até o ano de 2016, onde vai surgir o terceiro plano. A primeira linha: aperfeiçoamento do marco regulatório. A segunda: integração e fortalecimento das políticas públicas e das redes de atendimento às vítimas, que é algo a ser trabalhado em nosso país, que está muito assim frágil. Porque hoje, por exemplo, não existe uma delegacia especializada, uma delegacia restrita, que dê atenção às pessoas desaparecidas, por exemplo. Não existe. Então é algo a ser pensado. Terceira linha: capacitação para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Produção de informação e conhecimento sobre tráfico de pessoas. E enfim, a quinta linha: campanhas e mobilização para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Que são linhas importantíssimas. Porque se nós não promovermos estas condições de conscientização, o nosso povo não estará atento. Infelizmente. Famoso ditado popular, né? Quando tudo estiver muito fácil, desconfie. A empresa vai pagar a passagem aérea para você chegar lá no destino. Você vai ter condições melhores de vida. Gente, vamos desconfiar. E hoje devemos, sobretudo, incentivar esta conscientização dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Porque uma das grandes ferramentas do tráfico é justamente a internet, essas redes sociais. Uma vez eu atendi uma senhora desesperada na paróquia, que a sua filha estava indo para os Estados Unidos morar lá com um homem que a conheceu pelo Facebook. Nem sabe se a foto que está ali é verdadeiramente daquele homem. Ou seja, vejam que nível nós chegamos. Que muitas vezes aquilo que não é palpável, que a gente não vê, não é concreto, parece que é uma verdade, tem muito mais valor do que aquilo que nós temos contato no nosso cotidiano. Então, estas linhas são muito importantes e compõem, portanto, esse segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, e que os nossos poderes públicos têm que olhar com muito carinho e muita atenção para promovermos essas políticas de prevenção, correto? Vamos agora ao quinto objetivo, penúltimo. Já estou encerrando. Suscitar à luz da palavra de Deus a conversão que conduz ao empenho transformador desta realidade aviltante da pessoa humana. Ou seja, nós enquanto cristãos, nós enquanto seguidores de Jesus Cristo, temos a própria palavra que nos provoca, nos impulsiona. E Jesus é o nosso modelo por excelência de pessoa que valorizou a pessoa do outro.
Jesus nos ensina a ter uma liberdade verdadeiramente humana. Porque às vezes a primeira tendência que quem não conhece ou não tem aquela experiência mística de Cristo pode pensar assim: eu seguir Jesus para quê? Ele vai limitar a minha liberdade. Não, ao contrário. Jesus, ele humaniza a nossa liberdade. Em outras palavras, ele cristifica a nossa liberdade. De modo que a minha liberdade me impulsiona a respeitar o outro como ser humano, como filho de Deus. É uma liberdade mais humana do que esta? Então é esta a nossa missão enquanto igreja que somos, a levar sim esta proposta de vida que Jesus nos oferece e que são valores universais. Não é um valor só para mim, não é valor somente para você, é valor para todos, portanto valores universais. Sexto e último objetivo, nosso tempo está avançado, não vou tratar desses próximos elementos, pode ir para frente. Aí traz alguns exemplos de Jesus. Agora o sexto objetivo. Último. Celebrar o mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo, sensibilizando para a solidariedade e o cuidado às vítimas desse mal. Aqui entra a nossa dimensão mística. A celebração, o culto, que não pode ficar preso simplesmente no ato cultual. Mas aquilo que eu celebro, aquilo que nós acreditamos, que professamos lá dentro do culto, deve nos impulsionar a práticas concretas, libertadoras, que vão ajudar essas pessoas a se encontrarem, essas pessoas a terem mãos amigas. Nós vimos o cartaz, a impressão que dá, aquelas mãos próximas, até mesmo correntadas, estão gritando por socorro, estão gritando por dignidade, estão clamando por atenção. E o que nós estamos fazendo? Quais são atitudes concretas que todos nós, não só enquanto igreja, mas também enquanto sociedade organizada, estamos nos mobilizando para que estas mãos, para que essas pessoas realmente sejam atendidas e possam ser respeitadas na sua dignidade. Uma das propostas que inclusive foi encaminhada à CNBB, ou melhor, vai ser encaminhada à CNBB, é a proposta de projeto de lei de iniciativa popular pela pessoa desaparecida. O conteúdo deste projeto de lei contempla, por exemplo, aquilo que eu já citei: delegacias especializadas pelas pessoas desaparecidas. Não existe em nosso país uma articulação, por exemplo, de uma delegacia de São Paulo lá com Minas Gerais. Porque muitas vezes a pessoa desaparecida não está próximo da gente. A maioria dos casos estão fora, estão longe. Então este projeto de lei, quem está articulando? Uma mãe desesperada, a senhora Sandra Moreno. Não sei se já ouviram falar. Que é uma mãe que há 5 anos atrás a sua filha levantou 5:30 da manhã para o trabalho, até hoje não voltou. Não sabe se a filha está viva, se a filha está dormindo, está passando frio. Eu conversei com ela ao telefone, com esta mãe. E ela só pediu uma coisa assim para mim: padre, eu só peço uma coisa a você. Só isso que eu quero da igreja: que nos ajudem a arrecadar 1.500.000 assinaturas, que é o que a nossa Constituição prega, que vai ajudar o fortalecimento desse projeto de lei. E se nós, enquanto católicos ou enquanto cristãos, porque nós sabemos que a campanha, como o padre já ressaltou, não é só para nós católicos. Não são só católicos que estão sendo traficados. Não são só cristãos que estão sendo traficados. Não são só nós, enquanto igreja, que estamos desaparecendo por aí.
mas todas as pessoas. E se nós não conseguirmos nos mobilizar e arrecadar 1.500.000 assinaturas diante de um país que tem um número grande de católicos cristãos, não sei o que nós estamos fazendo por aí, não é verdade? Então ela só pedisse para mim, padre, é o que eu peço a você, que você ajude a articular esse projeto de lei, divulgue, inclusive amanhã na reunião do clero nós conversaremos isto com os padres, para ajudar então a arrecadar essas assinaturas. E no telefone eu escutei essa voz de uma mãe que está sofrendo, de uma mãe que não dorme em paz, de uma mãe que chora todos os dias. Nós não podemos ficar isentos desta responsabilidade, de forma alguma. E se a mãe está sofrendo, se ela está sendo agredida, é apenas uma diante de tantas pessoas, né? Em Taubaté nós temos uma grande senhora também, a senhora Fausta, que há 2 anos perdeu o seu irmão. Perdeu no sentido dele desaparecer também. Não sabe onde ele está. E eu conheci essa Sandra pelo telefone por meio dessa senhora. E já foi encaminhado, ou melhor, vai ser encaminhado à CNBB, esse projeto, para que a gente possa então articular esse trabalho em comunhão com a igreja. É algo concreto que poderemos aí estar fazendo, que pode ser realizado por todos nós, e não podemos ficar em silêncio diante dessa realidade, né? O Papa Francisco, para concluir, em seu sermão lá em Lampedusa, na Itália, no dia 8 de julho do ano passado, não sei se vocês se recordam, aquele navio que afundou, matou centenas de pessoas, eram pessoas traficadas. E ele deixa claro que está crescendo cada vez mais essa cultura da globalização da indiferença. Ou seja, o seu irmão desaparece, não é o meu irmão, problema dele. Nós vivemos como se o outro não fizesse parte da minha comunidade humana. Vamos além de fronteiras de igreja aqui agora. Comunidade humana. Nós ficamos insensíveis. E o Papa Francisco, portanto, ele clama, pedindo para que a gente possa superar esta globalização da indiferença nesse sentido. Aquilo que eu dizia e repito para concluir esta reflexão. Enquanto existir uma pessoa desaparecida, uma pessoa traficada, algo está errado e nós não podemos nos calar. Então, que esta campanha da fraternidade nos provoque a ajudar aí os nossos jovens, adolescentes, todas as pessoas de forma geral, a de fato se prevenir diante desta realidade. Tomemos cuidado com a internet. Tomemos cuidado com as portas de nossas escolas. E muitas vezes o traficante está ali na porta da escola. Tomemos cuidado. Claro que as famílias hoje existe aquela situação bem complexa. Hoje nós não temos o controle dos nossos filhos, aquilo que estão vendo na internet, porque no celular já está na internet. Mas vamos conscientizá-los, de modo que eles possam ficar mais atentos diante desta realidade aí, que está invadindo cada vez mais a nossa sociedade e acaba se transformando nesse câncer social que nos desumaniza cada vez mais. Concluindo, quero agradecer na pessoa do senhor presidente da casa, também aí dos nossos queridos irmãos, irmã, vereadores, mais uma vez por este ano, abrir as portas dessa casa de legislação para nós divulgarmos a campanha da fraternidade. O desafio é nós sairmos daqui provocados, de modo que possamos assumir essa campanha juntos e todo esse trabalho de prevenção que nós devemos articular. Quero agradecer a presença de todos, de modo especial a pastoral carcerária diocesana que se faz aqui presente.
que tem esta árdua missão de trabalhar com esses nossos irmãos que não têm voz, que estão lá excluídos também, e que vocês aí todos possam nos ajudar na articulação deste trabalho. Deus abençoe e obrigado pela atenção. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, agradeço a presença das autoridades e de todos os convidados. Sob a proteção de Deus, esta presidência declara encerrada esta sessão. Uma boa noite.